ofensivo, da intermediária para o gol, apenas 20,7%. Abaixo do Vasco hoje só o Santos, que foi 13%. E o Vasco não teve a maior parte da posse de bola, teve 49%. Ali, né? Ali, mas não teve mais, que é uma característica do Diniz. Porque no primeiro tempo também já não tinha, né? O time do Diniz normalmente tem algo que beira 60% de posse de bola. É um time que controla o jogo a partir disso. Então é interessante ver que ele está conseguindo adaptar um pouco ao que ele tem. E isso mostra uma evolução. Olha, não vamos conseguir fazer o que a gente fazia no Fluminense, que não tem exatamente esses jogadores que permitam fazer dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? O que é viável aqui. E talvez ele até trabalhe para chegar lá, né, Eugênio? Ok, ele gosta mais, mas para se aproximar, talvez. Isso, para se aproximar. Mas eu acho que assim, o legal é isso, e a gente já vê essa característica no trabalho do Diniz já há um bom tempo. Então, se a gente lembrar, acho que foi a estreia dele no São Paulo. Que ele foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. Ele falou, cara, aqui não vai ter maior posse de bola, não vai ter saidinha. Não vai 2 ônibus na frente da... Exatamente. Então, assim, é legal também, né? Porque, de alguma maneira, ainda que ele tenha um objetivo de ver o seu time jogar de uma determinada forma, ele, hoje em dia, olha para os adversários, olha para o jogo, olha para o que ele tem em mãos e aí fala o que eu posso fazer para ganhar o jogo e talvez iniciar um trabalho que nem sempre vai ser suficiente. Ele tem juízo, né? Nem sempre vai ser suficiente para ganhar o jogo, como não foi contra o Bragantino. Porque o elenco continua sendo limitado, continua tendo peças ruins de reposição. Quando ele precisa trocar A e B, despenca o nível, especialmente quando esse A e B são Verratti e Coutinho. O nível não existe próximo dentro do time do Vasco, mas ele vai tentando. É um time que mostra clara evolução. E aí é o meu contraponto, para começar aqui, para botar um pouco de lenha na fogueira. São 7 jogos e tem uma assinatura. Tem um óbvio trabalho de técnico ali melhorando o time. Do outro lado, a gente não consegue enxergar isso. O São Paulo está desfalcado. Está desfalcado o ano inteiro. Pois é. O ano inteiro. Já mudou, trocou. E aí, já se machucaram aqueles que tinham ganho espaço a partir da saída dos primeiros machucados. E o time, tudo bem, não consegue ter uma sequência com o mesmo elenco. É compreensível isso. Mas em nenhum desses momentos teve exatamente essa capacidade de solução mesmo. Mostrar dentro de campo, tá aqui o trabalho. Tá faltando isso, por isso a cobrança. E vem desde ano passado, quando o time é eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, que ele passa a empurrar com a barriga. Não, e outra, né, Eugênio? Acho que assim, a questão do elenco, claro que os caras fazem muita falta, né? É óbvio que a ausência desses jogadores, ela muda muito o São Paulo. Porém, não dá pra ficar sempre com essa muleta de que, mas o elenco do São Paulo, Porque aí o elenco do São Paulo perde pro Mirassol jogando em casa, e aí você vai falar o quê? O Mirassol tem um elenco espetacularmente melhor do que o São Paulo? O próprio Vasco. Mas talvez mais equilibrado dentro do que pode fazer o Mirassol do que o São Paulo. Não, mas ainda tudo bem. Assim, hoje não, você senão, tem... assim, sempre culpa olha a do diferença. elenco. São Paulo jogando em casa. Ele tentou mais bola longa que o Vasco. E cruzou mais que o Vasco. São Paulo. Então, o Vasco que tem no Verratti o seu... é o cara que... E o Vasco vai variar. Não vai ser só bola de um lado e o Verratti que lute. Né? Ele fez um gol tocando por baixo, a bola vai pelo alto quando tiver que ir. Mas não vai ser a única jogada do Vasco. Mas o Vasco tinha... Olha o meio de campo do Vasco. O Vasco tinha o Felipe Coutinho, que não existe esse jogador no São Paulo. Um jogador que passa, que organiza. Existe, mas não está à disposição. Não está à disposição. Estou falando de dentro de campo. Você tem o Luciano. O Luciano é um atacante. Então. Que joga ali. É um atacante. É outro cara. Totalmente diferente do Coutinho. O Alisson e o Pablo Maia. O Alisson é um volante que, por origem dele, organiza um pouquinho mais. Mas se você tem uma marcação no Luciano e no Alisson, me diga por onde o São Paulo vai jogar. Sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai esticar a bola e ele vai cruzar, porque ele não tem organização. Tudo porque bem, os meninos de beirada... O São Paulo deveria, então, buscar um desenho e não jogar com o Luciano como se fosse um substituto do Lucas ou um substituto do Oscar. Aí ele tem... É o tempo que você teve de data FIFA para treinar que você não consegue treinar para apresentar lá diferente. Que é o Vasco. Num time que tem o Lucas Ferreira, o Luca e o André Silva, que
não é o gênio da bola. Tá, você vai abrir mão do Luciano ainda? Não é. Eu não digo ainda nesse time. Eu nem digo abrir mão do Luciano. Né? Eu digo você mudar o desenho do time a partir do momento em que você não tem os meias para fazer essa função que o Luciano tentou fazer hoje. Vasco, essa é a questão. Nesse setor, o Vasco deu um banho nele. Porque o Vasco tinha o Hugo Moura, o Tietê e o Coutinho. E tinha um ponto final, que é o Verratti, que absolutamente é o cara que é o senhor Vasco, né? É o cara que nos péssimos momentos, ele que aparecia. E sem bola, o Nuno pelo lado esquerdo também, preenchia o meio. É bom jogador. E o Paulo Henrique também. Então, assim, hoje, você tinha o Vasco, mas muito mais equilibrado, com mais opções do que o São Paulo. Então, para organizar. Eu acho mais bem organizado, mais bem montado. Mas com jogadores que São Paulo não tem. São Paulo não tem um Coutinho hoje. Tudo bem, eu te entendo e eu concordo, concordo inclusive com a sua avaliação. Nem o Nuno, o São Paulo tem um jogador hoje que... Então, se eu vejo... Eu sei que vai sobrar na conta do dia. E aí vai chegar alguém que vai receber o Lucas Moura, vai receber o Oscar de volta, vai receber o Ferreirinha e vai receber reforços, talvez, provavelmente. E esse cara vai sair como o cara que consertou o time. Eu quero ver alguém pegar e dar jeito com os jogadores que estão no banco, né? Porque assim, qual é o desenho com os caras que estão no banco? Olha quem entrou. Entrou o Dineno, chegou ontem, entrou o Bobadilha, também não vai mudar o São Paulo lá na frente. E o Ryan Francisco. O Wendel. Cara, então, aí tem o Jandrei, goleiro. Eu estou de acordo com você. Eu não consigo achar os caras. Ele tem o Malque, ele tinha o Ferrarese na lateral, o Patrick, o Felipe Negrucci, o Matheus Alves e o Henrique. Realmente, assim, são jogadores até desconhecidos do São Paulo, mas eu estou muito com o Jean. Um treinador como o Zubeldia em uma data FIFA, ele precisa encontrar soluções sabendo que ele vai encontrar o Vasco e ele conhece o Vasco. Não, o que eu acho assim, eu concordo muito com assim, a avaliação que o Calçade fez sobre o Luciano e as características do Luciano. E as características do Luciano indicam que ele não é o meia central num 4-2-3-1. Essa pra mim é a questão. Então, se você não tem o Oscar, se você não tem o Lucas, ainda que você jogue em casa contra o Vasco, com todas essas deficiências que de fato hoje, por conta das ausências, o São Paulo tem, talvez ele devesse buscar um outro esquema, quer dizer, tá, entendeu? Coloca mais um no meio campo mesmo, solta o Luciano junto com um outro atacante, pode ser o André, por exemplo. Quer dizer, você escala um time que cabe melhor para você aproveitar o melhor dos jogadores que você tem. E eu concordo que existem limitações, mas me parece que o desenho de hoje não era o melhor desenho, até mesmo para o que ele tinha nas mãos para montar essa equipe. Hoje foi o melhor jogo do Vasco. Tem um do jogo do Fortaleza também, mas você preferiu o jogo de hoje? O Vasco tinha feito também contra o Melgar um bom jogo. 3-0, o Felipe Coutinho também foi bem. O Fortaleza também foi 3-0. Fortaleza 3-0, mas esse foi um jogo com mais repertório do Vasco. O Vasco alternando, porque o Jean destacou essa verticalidade do time, mas também teve ali algo que o Diniz aprecia muito, que é uma saída tranquila, por isso que o Vasco demorou a entrar no jogo, estava ali meio ansioso, o passe não estava saindo, não estava conseguindo fazer esse jogo mais apoiado, e quando a saída de bola passa a funcionar, é que o Vasco começa a jogar melhor, e aí tem... O Zubeldia, para mim, faz uma mexida no segundo tempo que não melhora o time, até ele coloca o Dineno no lugar do Luca. E o Luca, queira ou não, por mais jovem que seja, pela característica, é jogador de velocidade. Pois é, né, pessoal? Análise aí do pós-jogo do Vasco, tá bom, galera? E acho que nem no melhor sonho, né, cara? A gente iria ganhar de São Paulo lá por vários motivos, tá? Fazia 20 jogos que o Vasco não vencia em São Paulo. E fazia muito tempo que o Vasco não ganhava do São Paulo no Morumbi. E ainda não ganhou no Morumbi, ganhou no Morumbi, né? Piada à parte, né? Claro, né? E a gente enfrentou um adversário direto, olha só. O Vasco ultrapassou a equipe do São Paulo. A gente ultrapassou o São Paulo. Isso é muito importante. E fora de casa, resultado perfeito, mágico. Eu coloco aqui como um resultado mágico. A gente dá uma afastada aqui da zona e a gente coloca o São Paulo, Santos e Vitória e Internacional para pensar um pouco. A gente teve o Fortaleza que estava empatando e acabou entregando o gol pro Santos. Jogo direto. Incrível, né? Incrível
demais, galera. Incrível demais. E eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da atuação do time aqui. Muita informação sobre Elinho também aqui. Enfim, a gente vai atualizar vocês depois aí, tá bom? E vamos atualizar vocês sobre a coletiva do Fernando Diniz. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai falar do Vasco, tá bom? Do Vascão da Gama aí. Beleza, pessoal? Tamo junto.